Faces de uma mesma moeda. Essa é a temática que trazemos hoje aqui em nosso canal Projeto Ômega. Obrigado você que nos acompanha, divulga o nosso trabalho e também valoriza o nosso conteúdo. Trazemos esse comentário sobre o aspecto político mundial. Nós sabemos que uma moeda ela tem duas faces, mas gostaríamos que você imaginasse uma moeda multidimensional com várias faces, porque essa moeda representa as várias ideologias políticas humanas. Certa vez, uma moeda foi apresentada a Jesus e ele disse: "Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus." Aquela moeda trazia a imagem do imperador romano da época, a efígie de César. E esse ensinamento de Cristo nos parece muito importante. Nós vemos no ministério de Jesus e nos ensinamentos dele, e também no exemplo, que ele não se aliou a nenhum poder político humano e nem ensinou os seus discípulos a fazerem o mesmo. A postura de Jesus foi em todo momento pregar a palavra de Deus e ensinar o amor ao próximo. Se todos seguissem esse mandamento de Jesus, de amar ao próximo como a si mesmos, os problemas do mundo eles acabariam em um dia. Pense bem, se todos seguissem esse mandamento. Mas nós vemos que não é assim. A maioria não segue à risca os ensinamentos de Jesus. É importante que sejamos atentos a todo esse contexto que está acontecendo. Muitos têm sido enganados, indo atrás de promessas humanas, de ideologias políticas humanas, o que em nenhum momento foi ensinado pelo Senhor Jesus. E há um grande risco em cair nesse engano, nessa ilusão, porque o anticristo, quando ele surgir, ele surgirá a priori como uma figura política, inclusive recebendo o apoio incondicional das principais nações do mundo. Isso está revelado no livro de Apocalipse 17, a partir do versículo 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então nós vemos aí a oposição que há entre o poder político humano, que alcançará o seu clímax durante o governo do anticristo, e o governo do Senhor Jesus, que será instaurado a partir do momento da sua gloriosa volta. Então nossa esperança deve estar em Jesus Cristo e não nos poderes políticos humanos. Jesus em nenhum momento nos ensina a buscar o poder político humano. Claro, nós como cidadãos temos a liberdade de fazer parte de algum processo político, mas estamos falando aqui sobre nossa prioridade e sobre a atuação da igreja. A igreja não tem esse ensinamento. O ensinamento para a igreja é cumprir os mandamentos do Senhor e esperar a instauração do reino de Jesus sobre a terra. Um grande exemplo disso que estamos falando foi a postura de Jesus diante de todo o contexto político que havia ali no primeiro século, na Judéia, na Galiléia, enfim, em toda a Palestina e no Oriente Médio. Nós vemos como o Senhor Jesus ele lidou com aquela questão, porque havia grupos que se opunham ao Império Romano, grupos inclusive armados, grupos nacionalistas, e também havia aquele grupo que se beneficiava com o Império Romano, os publicanos, alguns religiosos, fariseus, saduceus. E em nenhum momento Jesus se aliou a um desses grupos, seja de um lado, seja de outro. Mas, ao mesmo tempo, ele escolhe como seus apóstolos integrantes desses grupos. Por exemplo, Mateus, que era publicano e que trabalhava de forma indireta e se beneficiava da ocupação romana. Por outro lado, ele escolhe também Simão, o Zelote, que pertencia a um grupo armado que se opunha à ocupação romana. Então nós vemos
como Jesus lidava com essa situação, não através da política humana, não através das ideologias humanas, mas acolhendo as pessoas e ensinando o amor ao próximo e também ensinando sobre o seu próprio reino, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a nossa esperança não deve estar em figuras humanas, em ideologias humanas, que são ilusões e que levarão a terra rumo ao que já está profetizado, que é o governo do Anticristo. Nossa bem-aventurada esperança é a volta gloriosa do Senhor Jesus para instaurar o seu reino sobre a terra. Grande abraço a todos. Obrigado aí você que nos acompanhou. Continue acompanhando aqui o nosso conteúdo. Se possível, se inscreva. Se você não é inscrito, ative o sininho, compartilhe os nossos vídeos e deixe aqui o seu joinha. Grande abraço e até a próxima.